Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta tarológico, e hoje vamos trazer as reflexões para o signo de Peixes, nesse mês de dezembro de 2019. O que deve ser observado aí para o fechamento do ano? O jogo que eu abri foi esse aqui, né? E a primeira carta que veio, que representa a questão a ser abordada, foi o Cinco de Espadas. Essa carta ela quer dizer o seguinte, a questão que ela levanta é que a gente precisa estar mais consciente das nossas limitações. A gente admitir que nós temos limites, né? Não podemos fazer tudo. Temos que saber respeitar esses limites e até chegar ao ponto de deixar às vezes o orgulho de lado e admitir, olha, isso aqui eu não consigo fazer, isso eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo fazer. É uma coisa assim de respeitar os limites que a gente tem, né? E aí quando a gente vai para a segunda carta que saiu, que foi o Sete de Copas, o Sete de Copas ele já está dentro do naipe que tem a ver com a emoção, com o sentimento, que é o naipe de Copas. Como ela saiu nessa posição deitada, né? Isso mostra às vezes algum bloqueio que a pessoa tem para poder identificar as suas limitações. E esse bloqueio aí provavelmente é algo emocional, porque saiu no naipe de copas. E aqui nessa carta a gente tem também falando sobre a questão dos limites, sobre a questão de ser realista, né? de aceitar a realidade e agir de acordo com ela. Aqui nós temos Psique pedindo a Afrodite que reconecte ela com Eros. E aí Afrodite ela dá três tarefas para que ela cumpra, para que ela possa se reconectar com Eros, seu marido, né? Porque aqui no mito de Eros e Psique, ela tinha uma regra, ela casou com Eros, mas tinha uma regra que ela não poderia olhar para a face do Deus, ela não poderia ver quem era o seu marido, né? Não podia ver Eros. E aí ela acabou que desobedeceu essa regra, ela viu, né, quem ele era, nisso Eros vai embora, desaparece, e aí ela recorre a Afrodite para poder se reconciliar com ele, e ela passa umas tarefas, três tarefas para ela poder fazer para conseguir essa reconciliação. Então essa carta aqui, ela mostra assim, Psique nesse caso, ela tinha total compreensão da realidade, porque antes ela não conhecia quem era Eros. Agora ela conhece e vai até Afrodite para pedir que se reconcilie com ele. Então falta realmente essa compreensão da realidade, a pessoa entender em que posição ela se encontra para poder perceber essas limitações, porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas desrespeitando seus próprios limites porque precisa provar alguma coisa para alguém. E diz muito quando sai uma carta aqui de copas que pode ser, nesse caso, até um trauma emocional, onde a pessoa, a partir desse trauma, ela resolveu que na vida dela ela ia mostrar que ela era capaz, né? Às vezes as pessoas diziam para ela que ela não era capaz, e aí ela agora inverteu o jogo dizendo que sim, não, eu vou provar para todo mundo que eu sou capaz. Então ela passa por cima dos próprios limites. E os limites existem justamente para que a gente tenha equilíbrio, né? A gente tem que ter equilíbrio dentro de todas as áreas da vida, seja na parte de trabalho, de relacionamentos, de amizades, espiritualidade. Se passar dos limites em cada uma dessas áreas, a partir que você passa do limite em uma, você acaba invadindo o espaço da outra. E aí a coisa fica desequilibrada, porque tem, tem pessoas que às vezes dão um foco muito no trabalho
e a parte espiritual, a parte de conexão com o sagrado fica de lado, a família fica de lado, os relacionamentos, o casamento, um relacionamento amoroso com o cônjuge, vai ficando de lado. Então, assim, e tudo por quê? Porque alguma questão aí relativa a provar alguma coisa para alguém, provavelmente, impele a pessoa a fazer isso. E aí, quando a gente vai aqui para a carta número 3, que é a carta cabeça, aqui tá pairando aqui sobre o jogo, a gente vem para a carta do julgamento. Essa carta do julgamento, ela, como o nome já diz, nesse caso aí a pessoa pode julgar que precisa provar alguma coisa para alguém, né? Ela se julga incapaz pela situação que ela possa ter vivido. Ela se sentiu inferior às outras pessoas e aí agora ela tem que provar que ela é capaz, que ela pode fazer. Então isso aí atrapalha muito. Essa carta também diz, aqui é representado o deus Hermes, né? Quando ele desce ao Hades, ele constantemente descia ao Hades para resgatar heróis, resgatou Perséfone, resgatou Orfeu, né? Então, assim, ele mostra que, nesse caso, a questão também de você plantar e colher, né? Quando às vezes a pessoa não coloca limite na própria vida, né? Ela está plantando, vamos dizer, vamos dar um exemplo em relação ao trabalho. Se a pessoa é aquela que chamam de workaholic, ela trabalha mais do que o normal, né? Mais do que a quantidade de horas superior ao que seria adequado. Ela aí, o que ela está plantando? Ela está plantando que ela tem uma capacidade desse tamanho aqui. Só que na realidade a capacidade dela é essa. Ela acaba, vamos dizer assim, ela acaba tirando de outras atividades que ela tem, ela acaba prejudicando outras áreas da vida dela para botar toda a energia no trabalho, para botar todo o tempo dela no trabalho. Então, se a capacidade dela real é essa, e ela demonstra que ela pode fazer isso aqui, com o passar do tempo a pessoa não sustenta. Porque com o passar do tempo, o que acontece? A pessoa vai ficando cansada, vai ficando estressada, vai ficando exaurida. E aí, aquela coisa de você querer provar alguma coisa para alguém, isso aí não tem limite. Porque toda vez que você provar alguma coisa, tem uma tarefa, cumpriu a tarefa, a pessoa não fala, não, então eu sou capaz, eu sou competente, olha aí, eu cumpri a tarefa. Não, ela daqui a pouco vai arrumar uma outra tarefa para fazer. Vai estar sempre aquela coisa do correndo atrás do rabo. Está sempre correndo atrás do rabo. Tem sempre que estar se provando a cada dia. Então essa carta mostra que tem uma situação aí de julgamento e acaba que a pessoa também pode estar plantando o que ela própria colheu. Um outro exemplo é quando, por exemplo, tem uma pessoa que chega e fala assim: eu só quero viver até os 60 anos. Quando ela tinha 50, ela disse: olha, eu só quero viver até os 60. Porque não quero ficar velha, não. Pessoa com 80 anos já está velho, sofre muito, não quero chegar até essa idade, não. E aí o tempo passou, isso é um comando que a pessoa dá para o cérebro executar no corpo, né? Quando chegou agora que a pessoa tem 61 anos, qual é a situação dela? Ela está cheia de dores, não consegue fazer as atividades domésticas mais, de coisa simples, de varrer a casa, de fazer comida, não consegue mais fazer isso, né? Perdeu aí 20 quilos. Então, assim, o corpo foi definhando ao longo aí dos 10 últimos anos, ela foi perdendo a independência dela, perdendo as forças. E de onde veio isso? Veio de um belo dia lá atrás, ela colocar na cabeça que só ia viver até os 60. Então o corpo veio seguindo essa orientação, esse comando que ela deu para ela própria. Ou seja, ela plantou e está colhendo.
E aí, quando a pessoa colhe aqui na frente, você vê, hoje está com 61 e está com toda essa situação, aí a pessoa não consegue perceber que ela só está assim porque ela mesma se colocou nessa situação. Então, essa também é uma forma de ver essa questão das limitações. Às vezes, as limitações acontecem porque as pessoas mesmo se impõem aquilo, né? Ou a pessoa não reconhece as limitações que tem, ou ela se impõe uma limitação que não existe. Mas se ela se impôs, né? Aí passou a existir. É o que diz na mecânica quântica de você cria a sua realidade, né? Ela criou a realidade dela. Pode descriar também. Se ela pensa que não, me equivoquei, eu quero viver aí até 100 anos, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para aprender, para progredir, isso aí já começa a reverter. Mudou o pensamento, a realidade já começa a mudar também. Agora, quando a gente passa aqui para a carta número 4, que é a base da questão, né? A carta que saiu foi a Roda da Fortuna. Essa Roda da Fortuna, ela diz muito isso. Primeiro que é uma carta que fala do subconsciente, né? Fala da pessoa olhar para dentro e enxergar os padrões de comportamento que ela tem.